Hoje, no Educação Jurídica, nós temos a satisfação, a alegria de receber o professor Marco Aurélio Marim, que é mestre em Direito, em Filosofia do Direito pela USP. Ele é procurador da Fazenda Nacional, foi fundador e professor do cursinho Exorde e foi professor, por muito tempo, da disciplina de Prática Jurídica. E, além de tudo, o professor Marim é meu mentor e conselheiro em vários temas. Um deles, o vinho, que o professor Marinho é um grande conhecedor, e outro também sobre as questões que envolvem a pedagogia do direito. Estamos sempre discutindo isso e queremos hoje compartilhar a nossa conversa, que vai ter por tema central a questão muito relevante dos estágios. Então, professor Marinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Educação Jurídica. Eu agradeço muito, tenho uma grande admiração pelo professor Fernando. Desde o do começo em que eu comecei a lecionar, né, na São Judas, eu sempre tive um grande apreço pela dedicação e empenho na transformação do público, né, do nosso público estudantil, que é uma tarefa muito difícil, né? Fico muito feliz de poder participar e é um tema que eu gosto muito, que é os estagiários, o estágio, a prática, essa iniciação na carreira do direito. Então, então nós vamos ouvir agora as entrevistas que nós fizemos com os estudantes. São estudantes de várias partes do país, de cidades que têm diferentes dimensões, e isso é relevante para a gente observar eventuais diferenças na manifestação dos estudantes. Eu, como várias outras pessoas que eu conheço, eu caí de paraquedas. A realidade é essa. Fui cursando, não me identifiquei no início, só que logo em seguinte eu já comecei a fazer estágio. Meu estágio iniciou a partir do primeiro período do curso do direito. E daí até hoje nunca saí. Sempre fiquei na vivência, na prática do direito em si. E aí eu me apaixonei. Para mim foi o meu diferencial, foi a vida prática. Os estágios são muito demandantes, né? O meu estágio eu consigo trabalhar a média normal, mas eu conheço pessoas que fazem estágio e elas trabalham 12, 13 horas por dia. Então, como é que você vai ler um texto? E eu acho que no final do curso existe uma preocupação grande em ser efetivado. Se você quer ser advogado, Uhum. você ser efetivado. Então, o que eu sinto é que as pessoas pensam, bom, para eu ser efetivado, eu tenho que mostrar que eu sou bom. Para mostrar que eu sou bom, eu tenho que trabalhar muito. Então, eu vou trabalhar 13 horas por dia, que aí as pessoas vão ver, poxa, esse estagiário realmente se importa. E ele merece ser efetivado. Então, eu acho que as preocupações são diferentes. As pessoas querem ser efetivadas nesses escritórios e elas precisam estar lá mais da metade do dia. E para mim, eu me importo muito com o meu estágio, mas eu consigo fazer as minhas tarefas em 6, 7 horas e o resto eu consigo me dedicar a outras coisas. Então tem essa também questão do quanto os estágios demandam. E aí acaba reforçando essa ideia de que a faculdade não vale para nada. Porque que eu vou usar a faculdade? Eu tenho que ser efetivado. E você já faz estágio? Suponho que sim, né? Porque os seus pais Sim. são advogados. Pois é, como ele já tem um escritório, desde quando eu entrei, foi tipo meio que uma exigência eu estar ali. Só que, assim, você entra muito cru, né? Uhum. Você não sabe o que você faz. E hoje a gente tá numa época, eu acho que as coisas andam muito rápido. Então as pessoas têm que trabalhar tudo muito rápido, têm que fazer tudo muito rápido. Muitas vezes até não tem o tempo de chegar em você e falar assim, olha, é assim que funciona o direito, para você começar, você tem que fazer isso. Não tem um tempo de sentar, respirar e, ó, vamos aprender. Você tem que pegar Uhum. meio que tudo na marra, né? Tudo No ali estágio, né? No estágio é no assim. estágio, é muito assim. E na faculdade, você teve. Porque na faculdade eles às vezes oferecem uma alternativa de formação prática lá para quem não consegue Aham. estágio. Você teve Então, isso lá ou não? tem.
tem o estágio obrigatório da faculdade. Mas, para falar bem a verdade, eu acho que ele se assimila a qualquer outro, entendeu? Nessa questão de correria, assim mesmo. Porque o estágio, pelo menos que a gente foi, é da justiça, que o pessoal que às vezes não tem, né, a oportunidade de entrar com os advogados particulares, entram lá. Então, assim, tem que ser tudo muito rápido. E eu acho que uma coisa que falta muito é essa parte de alguém sentar com você e falar, vamos aprender a prática, que é o que realmente Uhum. você vai usar mais na hora que você se formar na sua vida profissional. Realmente não teve isso, entendeu? Ainda mais com esse tempo de pandemia, piorou. Foi o que fez a total diferença na minha vida em si. Porque senão eu não sei se eu estaria aqui hoje conversando com vocês sobre educação jurídica. Interessantíssimo o que você acaba de dizer, Carlos, porque uma das coisas que eu ia te perguntar é justamente se você faz estágio, né? E se a sua experiência tinha sido boa. Você já me respondeu. Quer dizer, não só você faz estágio, como o estágio foi a razão pela qual você acabou se apaixonando pelo direito. E na área penal mesmo. Porque me apaixonei pelo direito penal, algo que eu não também imaginei que aconteceria, foi algo meio de surpresa, até porque eu sempre disse que eu não faria direito penal, da mesma forma que eu disse que eu não faria direito. Então, eu realmente me apaixonei, eu entrei num estágio que tinha uma vertente de penal, eu acabei me apaixonando, assim, pelo direito penal, principalmente na teoria. Na prática é um pouco mais difícil, mas também acabei gostando muito da prática. E com isso eu fui seguindo sucessivos estágios nessa área. E eu acho que é o que eu pretendo seguir, é o que eu mais gosto do direito, na verdade. Então, Marim, quando a estudante Laena mencionou a questão do estágio, ela não estava falando sobre estágio. A minha pergunta era sobre a dedicação à leitura. Mas eu peguei o trecho em que ela, começando a falar sobre a dificuldade que os alunos têm para se dedicar às leituras pedidas pelos professores, ela então abordou a questão do estágio, porque o estágio ocupa, a partir de um certo momento, uma carga muito grande de tempo dos estudantes, e isso é que, segundo ela, afeta a dedicação aos estudos. E mais adiante ela vai até concluir no sentido de que se preocupa, o estudante acaba passando a se preocupar mais com a efetivação e vai se desligando aos poucos da faculdade, né? Mas eu acho que essa questão da dedicação ao estágio, ela tem várias repercussões que são importantes. Hoje em dia, não é como no nosso tempo, né, Marim, que não havia regulamentação muito detalhada do estágio. Hoje tem um limite de prazo que o estudante pode se dedicar ao estágio, etc. Mas até partindo da a reflexão da nossa estudante, a Laena, parece que esses horários não são muito respeitados, né? O que você tem a dizer sobre isso? É, essa realidade é a realidade do mundo capitalista, né? As pessoas querem ter oportunidades, querem ter as melhores oportunidades, querem se fazer notar, né? E muitas vezes não é só o escritório ou o departamento que fornece o estágio que é culpado. Às vezes o próprio estagiário participa desse sistema, né? Acreditando muitas vezes que o fato de ele trabalhar mais ou ficar mais tempo ou demonstrar mais qualidade faz com que ele seja um profissional melhor, né? Dependendo da cultura que a gente tá, isso até é ruim, né? Eu lembro que uma vez eu fui comentar isso com um alemão, ele falou assim, ó, se você precisa de hora extra para fazer o trabalho, é porque você não é tão qualificado para fazer o trabalho, né? Porque o Mas trabalho, então ele precisava conhecer o que significa a quantidade de trabalho distribuída nos né? escritórios, né? Pois é, porque se o trabalho não.
em tese, o trabalho que você recebe, ele deve ser feito no período que você tem o trabalho. Se você não está dando conta desse trabalho, a gente precisa descobrir o que está acontecendo, né? Não é, parabéns, você, você está fazendo hora extra. Não, vamos descobrir por que esse sistema tá falhando. Mas a experiência que eu tenho em relatos de estagiários, né, de muitos que estagiaram comigo, é que depende muito de onde você faz o estágio. Então, por exemplo, os estágios que eu orientei na Procuradoria da Fazenda eram estágios bem tranquilos, porque, na verdade, era da carga de cada procurador, o estagiário participava e participava dentro da realidade de cada procurador. Ao passo que se o estágio vai para um outro local, o estagiário vai para um outro local, ele vai ter que se adequar à realidade desse local. Eu tive um estagiário que ele foi fazer um estágio num escritório, ele chegou lá, descobriu que ele tinha entrado na divisão da linha branca de consumo. Então, desde as 8 da manhã até as 5 da tarde, ele só via linha branca de consumo fazendo peças sobre linha branca de consumo, porque era um escritório grande, né? Ele não ficou um mês lá, ele foi embora, porque ele percebeu que o aprendizado era muito limitado. Mas, como primeira opção, talvez, né, o início de um estágio seja interessante, você tomar o conhecimento do Código do Consumidor, saber o que é a linha branca. Passou 2, 3 meses, vamos procurar um estágio melhor. Então assim, os estágios existem de todas as formas possíveis, eles vão realmente limitar a capacidade de você estudar mais, fazer leitura, se aprofundar, mas é porque você está trocando, né, esse tempo por um tempo de experiência, né, ou como dizia um chefe meu, ele falava que o conhecimento teórico é muito importante, mas o que define a qualidade para você aceitar uma causa e cobrar essa causa não é o seu conhecimento técnico, mas é a sua visão prática da aplicação dessa causa. Mais ou menos o seguinte, não adianta você ter o conhecimento jurídico se os juízes, se a realidade social, ela não está lá presente, não te auxilia na implementação, né? Isso a gente via muito na assistência judiciária gratuita, né? Uhum. E uma outra coisa que me parece que tem causado bastante preocupação é o exagero na utilização do estagiário como mão de obra profissional efetivamente. Quer dizer, o estágio serve para ambas as partes, obviamente, para o escritório, para o órgão público, a repartição pública, e serve também para o estudante. Ambos se beneficiam dessa relação. Mas tem havido um certo abuso, um excesso de horas de dedicação dos estudantes que muitas vezes se manifesta em um desgaste precoce do estudante, né? Existem relatos de estresse e casos até mais trágicos, inclusive recentemente, que mostram que às vezes há abuso. Como você analisa isso? Se você tem alguma recomendação para os estudantes em relação a isso? Essa é uma questão muito delicada, né? Porque o estagiário, em geral, ele é jovem, né? Ele não tem tanta experiência profissional. Então, muitas vezes, quando ele vai pela primeira vez fazer um estágio, aquele mundo lá é o mundo que ele está tomando contato pela primeira vez. Se eu digo para ele, olha, todo mundo aqui fica 8 horas por dia e trabalha incessantemente, ele vai ter aquilo como uma realidade, né? E vai tentar se enquadrar naquela realidade. Então, é muito difícil para que ele perceba se o estágio é um estágio que é interessante para a evolução dele, para o aprendizado dele, ou se aquele estágio é uma mera exploração, né? Uhum. A gente tem que entender, Fernando, eu acho que aí não dá para modificar o mundo, né? A situação econômica dos escritórios de advocacia mudou muito nos últimos 20 Uhum. anos. Então, quando eu comecei a minha carreira como advogado, havia uma grande quantidade de pequenos escritórios, quase que artesanais, familiares.
escritórios pequenos davam estágios. E os estágios, nesses casos, eram estágios muito próximos de um apadrinhamento. Muitas vezes o estagiário ficava no escritório. Eu tenho lembrança de vários amigos meus que fizeram estágio e acabaram sendo efetivados, mas a relação era um pouco diferente, porque não havia esses conglomerados, essas sociedades de advogados gigantes aí. Então, quando você modifica um pouco o panorama, hoje em dia você tem uma concorrência muito grande, grandes escritórios, esses escritórios médios que eu me referia de 20, 30 anos atrás, parece que desapareceram em grande parte. Você tem um estagiário entrando como uma peça de uma engrenagem de um escritório que tem, às vezes, 200, 300 profissionais ali trabalhando, né? É muito difícil que essa parte fraca consiga modificar. Às vezes nem é um comando da direção, mas é uma questão que ocorre pela quantidade de volume de trabalho. Ninguém quer dizer que o trabalho tá demais, ninguém quer reconhecer isso e vai sempre estourar na parte mais fraca. A parte mais fraca é o estagiário ali, né? Que o contrato dele é renovável a cada 6 meses, às vezes, ele não quer perder o contrato, quer continuar, tem um sonho de ser igual ao advogado, né? Que está lá na posição que orienta. O que o estudante tem que pensar quando está no estágio é o seguinte: ele está sentindo que ele aprende Uhum, ou ele está se sentindo explorado? Se ele exatamente. sente que ele aprende, apesar de um pouco explorado, Uhum, vale a normal. pena. Faz Uhum, parte. Se uhum, ele sente que ele não está aprendendo nada e que ele é só explorado, ele tem que fazer um outro cálculo, né? Que é um cálculo que eu já me vi em algumas circunstâncias da minha vida fazer, que é se aquele dinheiro é importante para ele. E enquanto aquele dinheiro for importante para ele, ele procura um outro estágio, procura um uhum, outro caminho. Então, assim, hoje em dia existem os concursos de estágios, concursos públicos de estágio da Defensoria, do Ministério Público, da Magistratura. São perfis diferentes de estágio, mas se aprende muito, né? Se aprende muito. Se o objetivo é uhum, aprender, esses estágios valem a pena. Se o objetivo é conseguir uma posição num escritório, então esse estágio de um pouco de sacrifício, dedicação, tem que ser ponderado. Agora, participar de um escritório onde você também perde a sua condição de ter a sua vida privada também é uma questão uhum. a se pensar. É difícil, é uma questão difícil, né? Sim, é justamente num período que o estudante não tem muita maturidade também pessoal, não é só profissional, né, para refletir sobre isso. Mas eu acho que o seu conselho é interessante, porque, obviamente, é, se você quiser se destacar, você vai ter que dar um pouco mais de dedicação para o escritório. Isso aí é um fato, né, principalmente na iniciativa privada. Porque nos órgãos públicos a questão é bem diferente, né? Sim. Mas se o aluno se sentir progredindo pouco, e existe hoje em dia essa tendência de ter causas repetitivas, né? Então, o estagiário entra normalmente essas grandes corporações advocatícias, como você mencionou, numa linha de produção em série e o estagiário ocupa lá uma função que logo a inteligência artificial vai suprir, né? Em Com alguns casos já certeza. está suprindo, né? É um trabalho mecânico e que gera aprendizado, sim, porque toda atividade mecânica gera aprendizagem, mas, obviamente, existe um limite, porque você, depois de algumas dezenas ou centenas de casos repetidos, você já aprendeu o fundamental ali, você tem que aprender outras habilidades e buscá-las em outras atividades ou então, eventualmente, em outros estágios, né? Eu acho muito bom o seu conselho. Então, Marinho, e há no relato dos estudantes também uma outra questão que é o fato de que dentro da faculdade, às vezes o estágio obrigatório
acaba padecendo dos mesmos defeitos do estágio profissional em qualquer repartição, qualquer escritório de advocacia, porque no fim acaba tendo pouco tempo para justamente fazer aquele acompanhamento, né, mostrando como é que é a parte prática da advocacia ou da atividade que esteja sendo treinada. Então existe essa reclamação. Eu acho que nós estamos num momento em que é preciso prestar muita atenção em como os estágios dentro das universidades, as aulas de prática dentro da universidade, elas têm que se adaptar não só às exigências, necessidades dos estudantes, mas também à evolução que está havendo lá fora no escritório de advocacia, né, que hoje em dia tem um funcionamento muito diferente do que era na época que nós aprendemos a advogar, e a distância que existe entre esse estágio dentro da universidade e a realidade praticada lá fora está sendo cada vez maior. A tecnologia está muito mais presente nesses escritórios, que são organizados já por vários poderosos softwares, tem uma forma de produção que é muito mais ágil. Enfim, gostaria que você analisasse também essa questão. O curso de prática nas universidades, eu dei muitos anos aula de prática em universidade, ele com certeza não é igual um estágio que você faz num escritório ou num departamento jurídico, né? É bem diferente. É difícil também porque os cursos de estágio, em geral, nas universidades, eles abrangem as áreas do direito, né? Então, você tem um curso de estágio, o aluno vai lá, ele faz inscrição no estágio, ele é obrigado a fazer as práticas, né? De penal, civil, trabalho, dependendo da instituição, tem até outras áreas, como empresarial, né? E nem todo aluno quer fazer todas as práticas, né? Às vezes o aluno quer fazer a prática penal, não quer fazer a prática civil, e assim por diante, né? A minha experiência como professor dessa disciplina é boa. Eu sempre confesso que eu sempre gostei muito da disciplina e sempre tentei de uma maneira muito peculiar trazer casos para os alunos que fossem mais próximos da realidade. Eu não ficava fazendo casos com xisto e pancrácio, né? Aqueles nomes que não existem, né? A gente sempre procurava trazer casos do dia a dia e muitas vezes eu usei como exemplo os próprios problemas que a OAB usava. Em geral, eu pegava o problema, adaptava e trazia mais dados fáticos. Porque o estagiário ali na sala de aula, ele tem condição de pesquisar se o endereço X é num bairro ou no outro, descobrir qual é o foro competente. Ele tem condição de verificar se o documento que foi trazido é um documento adequado ou não para fazer a prova. Isso acabava fazendo com que o aluno tivesse oportunidade de fazer algo que ele teria que fazer num escritório. Mas eu devo reconhecer que numa sala de aula com 20 alunos, não dá para você sentar com cada um deles e acompanhar o desenvolvimento de cada um desses alunos através das peças, da evolução. Você dá uma aula geral, explica como que a peça é feita, dá algumas dicas, tira algumas dúvidas pontuais e na próxima aula cada um traz a peça e você corrige, né? Então não tem o atendimento individualizado que teria no estágio. Então, quando os alunos falam, o estágio na universidade não ajuda muito, se o ajuda muito está relacionado com alguém que seja um tutor desse aluno, realmente ele está certo, não ajuda. Mas é uma alternativa, né? Eu fico pensando do aluno que não tinha condição de fazer um estágio, porque ele tinha um trabalho que impedia ele de fazer isso, tinha que fazer a faculdade. E como ele não tinha essa condição, o que ele poderia fazer? O estágio da universidade era a única saída dele. Então, é uma alternativa que não é tão adequada, né? A realidade do dia a dia. Como mudar isso?
Essa é a grande questão. Como você muda isso? Bom, eu iria sugerir, se alguma instituição de ensino me perguntasse, que ela tivesse, hoje em dia com o serviço online, né, com essa possibilidade de você fazer as coisas, que ela tivesse um orientador para cada 5 alunos. E aí fizesse um estágio, um preparatório com horas-aula e um treinamento, né? Vai ficar mais caro, evidentemente, mas seria uma alternativa. Agora, como sempre, todas as alternativas que nós temos dependem da conta, né? Saber se é possível, não é possível. Sim. E hoje existem ferramentas tecnológicas também que ajudam a fazer esse trabalho. Existem aí no mercado várias possibilidades de você aprender por meios que são que dão uma certa autonomia para o estudante, né? Mas lógico que depende do professor também, mas se multiplicam as ferramentas à disposição. Eu acho que se você tiver, digamos assim, um preparo, uma aula de aproximação do estudante a um caso concreto, essa você poderia utilizar realmente uma plataforma, alguma coisa, e colocar 100 alunos para que eles se aproximassem ao caso concreto. Né? E a partir da solução que eles dessem, eles teriam essa ideia da solução, do caminho, dos objetivos. Né? Mas na fase da escrita, do desenvolvimento escrito, né? Aí eu acho que precisaria de uma coisa mais próxima. Sim. Os caminhos são novos aí, não sei se teria uma ferramenta tecnológica que permitisse isso. Talvez até tenha, né? Me falta agora o conhecimento nesse sentido, mas acho que o caminho é esse. Não vejo outro para quem não consegue fazer um estágio presencial, digamos assim. E essa outra questão que eu acho que é importante hoje se fala em gestão eficiente de escritórios, hoje se fala em legal ops, então um conjunto de inovações que estão sendo trazidas para dentro dos escritórios que passam muito distante do aluno que está dentro da faculdade. Porque hoje em dia, lógico que os escritórios de advocacia não são empresas no sentido comercial, elas não podem ser exercidas de uma forma comercial. Porém, a gestão desses escritórios de advocacia tem passado por uma transformação muito importante. E aí sim, elementos empresariais estão sendo utilizados dentro dos escritórios, para a organização do trabalho do escritório, para a gestão do trabalho. E nisso não há nenhum impedimento ético, né, de que haja influências das empresas mercantis para a forma de organização dos escritórios. Mas eu acho que é importante que os estudantes também tenham acesso, porque eles vão tomar um choque ao chegar no mercado e se depararem com essas ferramentas. Nesse sentido, eu acho que é muito importante que haja uma abertura das instituições. Né, agora nós estamos falando não com o estudante, estamos falando com os professores, com os gestores das escolas, que tem que abrir a mente para ver como fazer uma aproximação entre a teoria e a prática do que está acontecendo aí fora. Recentemente eu participei de um seminário justamente para discutir essas novas ferramentas de gestão, né, de legal ops, como é chamado, e um dos participantes que estavam ouvindo a discussão era responsável pelo escritório jurídico de uma das universidades federais no sul do país, e essa pessoa se manifestou assim chocada de ver a distância que existe entre aquilo que ela está ensinando, ou está trabalhando com os estudantes, né, dentro da sua instituição e aquilo que está sendo trazido dentro dos novos escritórios. Né? Com certeza, né? Porque quem está na universidade e está afastado da vida, do dia a dia, do direito, muitas vezes se esquece que as coisas mudaram. Né?
cada vez mais a dinâmica, né? A maneira de trabalhar mudou. Então, assim, não dá para aplicar o mesmo formato que a gente fazia há 5, 6 anos hoje. 5, 6 anos é uma Copa do Mundo e meia, né? Mudou bastante a maneira de se trabalhar, né? O advogado hoje tem que ter conhecimentos, inclusive, de informática para juntar as peças, fazer áudio, juntar imagens nas peças. Você pega uma peça hoje de direito, você vê que tem uma série de tecnologias lá aplicadas, né? Embora eu tenha um problema grande com essa nova tendência que o pessoal chama de visual law, né? Eu acho que isso foi um regresso. Mas assim, o fato do indivíduo utilizar as ferramentas para tornar a visualização e a argumentação dele mais clara é positivo, né? Sim, E não sim. pode simplificar a ponto de banalizar o Não, direito, né? não, de maneira alguma, de maneira alguma. Eu acho que são ferramentas que se agregam, né, que não É, eliminam. A questão da linguagem jurídica, a gente vai ter a oportunidade de discutir também em um ou mais episódios aqui. A questão da linguagem jurídica, eu acho que é um tema crucial aqui também, porque não é possível que o direito seja ensinado com redução da densidade da linguagem jurídica. Acho que a gente precisa evoluir em matéria de, vamos dizer assim, os exageros da linguagem jurídica, que são mais voltados para a vaidade daquela pessoa que está emitindo aquelas afirmações, do que propriamente para a finalidade de instruir um processo ou de tornar clara uma questão jurídica. Acho que temos muito a evoluir nesse aspecto. Já existem iniciativas e eu acho que isso é importante também sinalizar. eu acho que é isso, Aguilar. Na verdade, toda utilização de linguagem que está além do necessário, né, que torna difícil a compreensão, ela não é positiva, né? Sim, Já se falava isso há muito tempo. Mas, por sim. outro lado, simplificar a ponto de você não conseguir Não, transmitir é, exatamente a sua ideia também não é, né? exatamente, E o exatamente. estagiário também tem isso, né? Ele precisa aprender com quem usa adequadamente a linguagem, senão ele vai Sim, repetir essa sim. maneira Os vícios, de né? se comunicar de forma inadequada. Por isso que É. um bom estágio é fundamental. Eu me lembro, inclusive, como estagiário, no meu primeiro estágio, eu ajudei a fazer uma petição lá e eu fui muito influenciado pelo estilo um pouco exaltado do advogado que era o responsável, né? E fiz uma peça naquela linha e tal, né? E apresentei para o meu chefe olhou meio torto assim para mim e tal, e eu tentando, né, percebendo que É, meu chão estava sumindo, né? E eu tentei justificar, não, eu acho que é importante ser enfático nessa questão e tal, e ele serenamente se voltou para mim e falou, mas eu não acho. é. Foi uma lição, né, é importante ter um pouco de serenidade também nas peças, né, e ser objetivo, né? Não adianta É, gritar, porque não é o grito que vai fazer a sua causa vencer, né? hoje em dia eu vejo muito isso, né? A gente que trabalha lá na procuradoria, a gente às vezes pega iniciais de tributárias com 100, 110, 115 páginas, né? E o cara pede uma liminar. Eu fico pensando, poxa, se o cara precisa de 115 páginas para justificar uma liminar, é porque essa liminar não está tão, Evidente. tão juridicamente possível, né? Muita coisa Então, mas é a facilidade do recorte column, né? Ah, Que sim, faz com sim, que você aumente essa dimensão sim, de peças, né? E é pouco útil, né? Na minha opinião, sim, para o é direito, verdade. né? É verdade. Muito bom. Marco Aurélio Marim, muito obrigado pela sua participação aqui no Educação Jurídica. Espero revê-lo em breve, quem sabe para degustar alguns dos vinhos que você recomenda, que são sempre muito bons, e ter o prazer de reencontrá-lo pessoalmente.
Eu que agradeço, na verdade, foi muito agradável a nossa conversa aqui, praticamente uma conversa, né? Sim, E não vejo a hora de voltar para São Paulo. Quando eu voltar, certamente a gente vai combinar uma oportunidade para a gente tomar um vinho juntos. muito bom, Marco. Forte Muito abraço. obrigado. Um abraço. Até mais. E eu então aqui me despeço, agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.